Nós estamos aqui para fazer o culto. Hoje é dia 20 de março de 2020, meio-dia e 20. Há 3 dias nós estamos em quarentena no Brasil. Já passou pela China, já passou pela Itália e muitos morreram pelo coronavírus Covid-19. É um vírus que nunca aconteceu com o ser humano e está matando muita gente. Vamos fazer o nosso culto do lar hoje, com Efésios, 2 Timóteo, Isaías, Lucas e assim por diante. Pode orar, Tom. Senhor nosso Deus, queremos te pedir agora para que o Senhor entre em nossos corações, abra o nosso entendimento, para que possamos meditar na Tua Palavra, Senhor, e acalme nossos corações. Possamos entender que tudo ainda está sob Teu controle e sempre estará, porque o Senhor é que permite tudo que acontece nessa terra. Te agradeço agora em nome de Jesus, amém. Amém. Efésios 1, 5 a 6. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aí tem explicação embaixo? 5 e 6. O dom da posição de filhos para estranhos é a adoção. A predestinação surge do amor paternal de Deus, segundo o beneplácito da tua vontade, não é baseado em coisa alguma, em nós, mas apenas em seu amor. Para o louvor da sua glória, a glória é incomparável de Deus, brilha em sua graça salvadora e move seu povo a adorá-lo. Amado, Cristo é o Filho amado de Deus. Então já mostra que, independente do que venha acontecer com nós, Cristo já nos escolheu, né? Nós já somos filhos dele. Então, se nós morrermos hoje, nós iremos para um lugar melhor ainda, né? Ele nos escolheu antes de nós nascermos, antes mesmo de haver o mundo. Ele já nos amou, né? Deu a sua vida por nós. Então nós somos justificados. Mesmo que nós morrêssemos hoje fosse o último dia do mundo, não é motivo de ficar desesperado. É que fala, Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Foi de graça, por isso fala graça, né? Pode puxar o cordãozinho. Segundo Timóteo, então, 1 a 9. Capítulo 1. Segundo Timóteo 1, só leu 9. Leu 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos eternos. Então, lê a explicação do 9. Paulo faz, né? uma breve descrição do Evangelho e do chamado dele e de Timóteo para pregar o Evangelho. Uma breve descrição do Evangelho, do chamado dele mesmo e do Timóteo para pregar. Nos salvou e nos chamou com tanta vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É o que acabou de falar. Não é pelo que você faz ou pelo que você fala. Que se fosse pelo que eu faço e pelo que eu falo, nós estávamos direto no inferno, sem nem ficar aqui alguns dias, né? Foi pela graça dele, antes mesmo de nós nascermos. Isso está comprovando que nós somos filhos dele e que já foi predestinado. Isaías 41, somente o 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Não temas. Por que entrar em desespero numa situação dessa, né? Porque assusta muita gente. E quem não tem a plena certeza de que vai para um lugar melhor, assusta mais ainda. Você vê que Efésios e 2 Timóteo já tem a declaração de que nós já fomos escolhidos. E em Isaías vem a conclusão de para que temer? Não precisa ter medo. Coronavírus, AIDS, coração, diabetes. Desde que você esteja fazendo a sua parte, para ficar tranquilo que Deus vai fazer a dele. Aqui na explicação fala Do Isaías 41:10, no comentário. Não temas, o Evangelho chama os homens do temor à fé. Eu sou contigo. Deus está presente com os crentes por intermédio de Cristo, para capacitá-los a cumprir a aliança. Isso inclui a sua promessa de fortalecê-lo e ajudá-lo em seus problemas. Então, nesse momento de crise de corona, de Covid, não só nesse, mas Deus tem nos sustentado em todos os momentos da nossa vida. Mas aquele que crê verdadeiramente e acredita que Ele é capaz, igual está falando aqui, que inclui a sua promessa de fortalecê-lo e ajudá-lo em seus problemas, fica em paz, fica com o coração tranquilo. Nós temos que parar de trabalhar, mas nós sabemos que Deus está no controle. A gente sabe que o dinheiro não cai do céu, mas Ele está nos sustentando. Você vê que lá na própria Coreia do Norte, que foi aquele caso que eu já te falei, que o rapaz falava do Evangelho, e aí ele foi preso por causa disso, né? E mandaram prender ele na casa dele e teve que andar com ele aprisionado com as mãos na cidade inteira. Só que ele estava de cabeça erguida. Enquanto os policiais estavam levando ele estava de cabeça baixa, de tamanha vergonha. Ele não tinha medo, ele não temeu. Ele perdeu o emprego, perdeu tudo, foi preso. Da mesma coisa que na China, na Ásia, tá tendo que o coronavírus veio de lá e matou muita gente, na Itália matando mais ainda. Tem muita gente ali que é filho de Deus, que está morrendo também. Mas essas pessoas não têm o que temer. Deus nunca falou que os fiéis, os cristãos não iam sofrer, mas que nunca abandonaria eles. É. Na verdade, e Deus irá segurar nossa mão. Não tem como a gente segurar a mão dele, mas a gente pode suplicar para ele vir até nós, através do Espírito Santo. Lucas 18, somente o 30. Que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. A explicação do 18:30. Comentário. Vida eterna. Aqui fala que do anterior, do 26 e 27, porque eles falam assim: e os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E aí aqui fala, sendo assim, quem pode ser salvo? Os discípulos entenderam que se uma bênção como o dinheiro representa tamanho obstáculo para a fé e o arrependimento, toda a humanidade se encontra numa situação desesperadora. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, porque Jesus confirmou que nenhum homem é capaz por si mesmo de produzir a fé e o arrependimento salvador, mas que Deus é capaz de operar milagre da regeneração para a conversão. E aí ele continua, né? Respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém há
que tenha deixado em casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: Eis subimos para Jerusalém e vai cumprir ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Vai cumprir-se ali tudo que está escrito? A missão de Cristo é a grande mensagem das Escrituras. E a vontade de Deus revelada em seu livro não pode falhar. Tudo está acontecendo, está escrito. Está só se cumprindo. Você vê que, por mais que venha na própria, nós vamos ver aqui o Levíticos, já falava de quarentena. A melhor explicação sobre quarentena já está na Bíblia, que foi falada há mais de 3.000 anos atrás. Então vamos no Lucas 21. Do 7 a 28. Esse Lucas era para ter lido 18 ao 30. Leu 27, 28, 29 e 30, né? Lucas capítulo 21, do 7 ao 28. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revolução, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. É do 21? 7 ao 28. Antes, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, vir de Jerusalém, sitiada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados a cativos para todas as nações. E até que os templos dos gentios se completem, Jerusalém será pisado por eles. Haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Você vê aí, pá, depois você lê o comentário, que se até os fios dos nossos cabelos são contados e não cai um sem a permissão dele,
quem dirá a nossa vida, né? Depois que ele falou isso aí, foi que Pedro e o apóstolo Paulo morreram 3.500 anos atrás. Como que ele sabia que isso ia acontecer? Jesus Cristo que falou isso aí. Como que ele sabia? Nessa época não existia briga entre nações, como tem hoje Estados Unidos e China, como o Donald Trump está falando mal dos chineses, acusando de que eles colocaram esse vírus aí, né? Mas como coloca o vírus e mata a própria população? Apesar que eles são meio doidos. E no final dos tempos está falando das grávidas, né? E de que não se preocupe, mais uma vez fala, não temas, erga a cabeça, que falou aí, é de que continue firme para Deus segurar nossas mãos, né? E que os homens irão ajoelhar de medo, de tremor. Não fala nem as mulheres, para que o homem se dá de mais forte, né? Homem, em questão de medo, essas coisas. Tá falando de homens irão se ajoelhar de medo. Ou seja, tem muita coisa pior que eu não creio que vai acabar agora. Mas é só um sinal. Vai vir coisa pior daqui para frente. Isso aqui é só o início das dores. Vede significa estejam atentos, preste atenção. Que não sejais enganados é não se deixem desviar pelos falsos mestres e cristos autoproclamados. Quando aqui no versículo 9 fala da revolução, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções é instabilidade, desordem. Aí fala, o fim não será logo. Não devemos esperar que Cristo retorne imediatamente após várias guerras e dificuldades, pois elas ocorrem durante toda esta era. No 13, versículo 13 fala, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Quando fala para que deis testemunho, a perseguição resultará em oportunidade de falar como testemunhas de Cristo. No 15 fala, boca e sabedoria, porque eu vos darei boca e sabedoria, a capacidade de falar a verdade quando os incrédulos a contradizem, se opõem. Jesus acabara de demonstrar essas duas características contra seus adversários. A língua que ele usa lembra a promessa de Deus a Moisés em relação à sua obra profética. Ela se cumpre diretamente nos apóstolos e em outros evangelistas, especialmente capacitados, mas também tem uma aplicação indireta à assistência do Espírito, a todos os cristãos que têm a oportunidade de falar em nome de Cristo. No 16 e 17, de todos sereis odiados por causa do meu nome. O discípulo de Jesus não pode esperar um tratamento melhor do que aquele que o próprio Jesus recebeu. Nem Jesus foi bem tratado. Dá pra comentar um de cada, amor. Igual antes que tinha falado que atrás da folha. O primeiro fala, estejam atentos, prestem atenção. Aí tá falando que é só o sinal, né? Que falou. E aí vem a oportunidade de nós falar da palavra do Senhor. É a oportunidade de falar para Francão, arrependa dos seus pecados, se volte para Deus. É a oportunidade de falar com todos os alunos. Porque todo mundo agora fica prostrado. Uma célulazinha pôs o mundo de joelhos. Só que eles não vê que é uma coisa que já foi escrita por Deus que vai se cumprir. Se Deus quiser que continue no final do ano inteiro, o ano inteiro, vai ficar. Muita gente nessa hora vai duvidar. Se Deus existe, por que ele não tira isso, né? Muita gente vai falar. É porque simplesmente ele não é homem para que minta. Ele falou que isso ia acontecer, tudo que ele falou vai cumprir, doa o que doer. Deus é bom e continuará sendo bom. Não é por causa de um Covid-19 que Deus é ruim. Ao contrário, ele é justo. E isso vai acontecer para nós falar mais do evangelho dele. Lembra que ele só vai voltar quando todos dele ouvir a palavra dele, todos os filhos dele. É nesse momento agora que talvez muitos se convertam. De todos sereis odiados por causa do meu nome. O discípulo de Jesus não pode esperar um tratamento melhor do que aquele que o próprio Jesus recebeu. Então, se Jesus foi maltratado, nós vamos ser bem tratados. E aí está falando bem na época, em Lucas 7:28,
que Jesus falou, logo após isso aí, quem foi decepado a cabeça? O apóstolo Paulo. Quem foi crucificado de cabeça para baixo? O Pedro. Ele estava falando do evangelho de Deus. E nesse tempo aí foi a partir daí que começou a haver guerras entre as nações, onde eles decretavam que eles queriam ter uma fama e queriam construir uma cidade no nome desse rei Herodes, se eu não me engano, na época. E tinha Roma, que era muito famosa. Não tinha como ganhar de Roma, a cidade de Roma. Ele tinha que destruir Roma. A culpa tinha que pôr em alguém. A culpa colocou nos cristãos, que eles reuniam em sinagogas, escondido, e tomava o suco, o vinho, falando que era sangue, carne dos outros, jogando isso aí contra os cristãos. Foi matar esses dois que foram apóstolos. Nós iremos ser crucificados também, ok? Mas nós estamos com a fé verdadeira. É porque a gente está na contramão. Não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, mesmo perseguidos até a morte. Os discípulos verdadeiros nada perderão. Aqui fala, né? No 18, contudo não se perderá um só fio. E aqui no comentário os discípulos nada perderão. Um foi decepado a cabeça e um crucificado de cabeça para baixo. Esse perdeu alguma coisa? Não. Ganhou. O apóstolo Paulo falou o que quando ele morreu? Você lembra da frase dele? Combati o bom combate. Guardei a fé. O Pedro, quando Jesus, antes de ele ascender aos céus, Jesus falou com que morte Pedro iria morrer, crucificado, sem ele querer. E foi assim. Nós assistimos até o filme de Pedro. Não resistiram, né? Só que eles foram para um lugar melhor. E eles não perderam nada, porque o tempo que eles estiveram aqui, eles cumpriram o papel deles. Quando ele fala, combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a carreira, ele fez o que deixou para ele ser feito. Pergunta para eles se eles arrependeram, igual quem é dizimista. Depois que começa a ser dizimista, pergunta para algum dizimista se ele arrependeu. Ninguém arrependeu. Mas não é barganha. A pessoa, quando ela é dizimista, ela tem que entender que ela está devolvendo, não é barganha. Ela então, tá dando pergunta se alguém arrependeu. Tá faltando dinheiro agora? Nessa crise, vai deixar de apoiar a igreja? 19 fala sobre perseverança por meio da fé e da esperança. Ganhareis a vossa alma, mesmo que percam todos os bens terrenos por causa de Cristo, eles ganharão a vida real, perseverando na fé. É o que você acabou de falar aí do dízimo, né? Vida real. Você viu A gente aí? pode perder a casa, a gente pode perder tudo, mas se a gente perseverar na fé, nós ganharemos a vida real. Eles ganharam a vida real. Isso. Porque esse é o foco aí nesse comentário. Vida real. O apóstolo Paulo, ele se abdicou de toda a vida dele, que ele era muito importante, né? Inteligente, ele era importante, ele era um líder. Ele se desfez de tudo isso para ter a vida real. Foi assim que ele morreu, ele reconheceu a vida real. No 20, quando porém virdes, Jesus predisse que quando os exércitos romanos cercassem a cidade de Jerusalém, este seria um sinal de que a destruição de Israel estava próxima. Essa era a devastação do santo templo de Deus após a morte do Messias, encerrando decisivamente as cerimônias sacerdotais da lei. Guerra. Lembra de tsunami? A natureza, as guerras entre as nações. A tribulação vindoura, causada pelo exército romano, seria devastadora, obrigando os discípulos de Cristo na Judéia a fugirem sem demora, para salvarem a vida, mas demarcaria também uma mudança da interação de Deus com as nações, que é, entre parênteses, tempos dos gentios. Sutilmente, Jesus passa da destruição de Jerusalém para o fim dos tempos, marcado pela ruptura cósmica do dia do Senhor.
Se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, Jesus Cristo retornará visivelmente com poder e grande glória, para julgar seus inimigos e reinar eternamente sobre todas as coisas, como foi profetizado. O povo não acredita, mas ele vai voltar. E todo olho verá, Todo olho verá. toda boca confessará, todo joelho se dobrará. Você vê que me falhou aqui agora. Ele vai voltar, eu falei. 28 fala sobre a redenção. Apesar de Cristo ter realizado a aquisição da redenção durante sua primeira vinda e morte, ele completará a aplicação da redenção em sua segunda vinda. Você vê que ele já está explicando nesse anterior que eles tiveram que fugir, né? Para se esconder e depressa, rapidamente. Tanto que fala no fim dos tempos, que eu acho que você leu no Lucas 18 a 30, do capítulo 18, do 18 a 30, que ai das mulheres estiver grávida, não foi? Foi no anterior, não foi? Foi no Lucas capítulo 18. E eles tiveram que correr e sair depressa, que na época eles queriam Não, é no dominar. Lucas 21, 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Então é nesse que nós estamos lendo, do 21 ao 23. O 21, 23, é isso Que eles, nessa época, já tinham que correr. E como está escrito no Apocalipse, né? É a mesma coisa. O Evangelho sempre é a mesma coisa. Que existe um Criador e ele viria como semente na mulher. Ele iria morrer. Ele iria ser justificado. Ele iria justificar nossos pecados naquela cruz, né? Ele venceu a morte. Ele voltou e ascendeu aos céus, e que a partir dali já era o fim dos tempos. Só que como o Heber Campos fala, é agora e ainda não. Desde que Jesus ascendeu aos céus, que foi o ápice, ele era o ápice do mundo, deste mundo, já é o fim dos tempos, sim. Só que é agora e ainda não. Se esse momento que está todo mundo em casa, que deveria estar todo mundo em casa, Jesus quiser finalizar, que é o momento que está todo mundo em casa e aparecer na TV, o que todo olho verá, porque ele é muito grande. Você coloca a areia, todas as areias que existem do mundo na palma da sua mão, ele é muito grande. Então Jesus Cristo voltaria, poderia ser agora. Mas na Bíblia falou, agora no versículo que nós lemos, aconteceu as epidemias, as guerras, mesmo assim ainda não será. Ainda não será. Ele tem, até porque, para ninguém saber que dia que vai voltar. Por isso, agora e ainda não. Para ninguém ficar lá calculando. Falta 10 dias, falta 20 dias. Ninguém sabe. O Mateus 15. O quê? 1 ao 20, a gente pode fazer então mais tarde ou amanhã, né? Qual que é o título? Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem. Então a gente faz amanhã, que é o assunto da língua, né? Que na verdade o que contamina o homem é a língua. E até pra gente não ficar falando nesse momento coisas ruins, palavrões, porque nós seremos julgados pelo que a gente fala. Não é o que entra na boca, mas é o que sai. É o que sai. Vai falar em Mateus 15, Levítico, no próprio Levítico falou das quarentenas, né? Gálatas, Isaías e Tiago. Obrigado, Senhor, por esse estudo, Senhor, de Mateus e os outros livros que nós estudamos aqui agora. Aprendemos muito a não temer, Senhor, a confiar em Ti, pois Tu sabe quantos cabelos brancos eu tenho, quantos caem, e Tu que manda cair ou crescer. Então, Senhor, eu descanso em Ti,
pois eu sou teu filho, Senhor. E eu sei que os seus filhos têm algo melhor no porvir, pois acabamos de ler e eu confio nessa palavra. Essa palavra é infalível, nunca errou. Até o momento nunca errou e não irá errar, pois tu não é homem que minta. Nós, seres humanos aqui fracos, aqui mentimos e somos falhos. Mas tu não, Senhor. Se tu falou, irá cumprir. E eu creio que o fim irá chegar, não se sabe quando. Mas os avisos estão se cumprindo as tuas promessas. Em nome de Jesus, amém. Por hoje é só.